Alô, alô, gente querida, gente boa, que está comigo agora em qualquer lugar e todos os que assistirão esse nosso encontro e me verão e ouvirão na continuidade do que eu estou falando. Nós estamos em Mateus, no capítulo 6. A gente vem falando em sequência desde o capítulo 1º, verso 1º. Portanto, se você não assistiu, vá lá para trás e pegue, acompanhe. A ideia de fazer isso sequenciadamente é para você ganhar o conjunto da percepção e não ficar apenas com versos estanques, com interpretações sem contextos, sem compreensões mais amplas. É fundamental que você venha aderir a essa pedagogia básica, singela, simples. Ó, eu não estou projetando nada, não tem nada escrito, a não ser no meu coração, mas tem uma ordem. Na minha cabeça, pelo menos, tudo está não sistematizado, que eu não trabalho com essas categorias sistêmicas de pensamento, mas o conteúdo, está tudo conteudenizado dentro de mim. Tem um conteúdo dormindo, acordado, em qualquer desmaiado, está dentro de mim. O que existe em mim, por isso tudo que eu faço vem do que existe em mim, portanto, tem uma característica e uma manifestação de natureza existencial. Existencial. Não é apenas o que acontece na existência como concreção, mas, sobretudo, na perspectiva filosófica do termo, que é o que significa a partir da experiência, do empirismo prático, da prova, da própria vida, na existência da gente, no manifestar convicções do ser e praticá-las de maneira ininterrupta, de modo que elas façam parte de quem a gente é, de como a gente enxerga, de como a gente vê, de como a gente interpreta, de como a gente espera, de como a gente aguarda, de como a gente vive, de como a gente existe, portanto, vivendo e vive existindo. E nós estamos na oração ensinada por Jesus, chamada no cristianismo de Pai Nosso, mas que tem no Pai Nosso, nessa expressão, a introdução. E nós ficamos aqui alguns dias falando do significado do Pai, do Abba, do Paizinho, e que não é meu, é de todos nós, e quem somos nós, o alcance desse nosso, esse nosso se circunscreve a religiões, a ambientes, a doutrinações, a lugarizações, a templos, a santuários, a grupos distintos, a fenomenologia de natureza socioeconômico-financeira que define as religiões de um modo geral? Não.
E vocês viram comigo que esse nosso não tem fronteira. Esse nosso só encontra fronteira no não nós. Só tem sua fronteira no anti-outro. Só tem sua fronteira no contra o próximo. Só tem sua fronteira no anti-vida. Só tem sua fronteira no anticriação, no anticuidado, no anti-amor. É aí que está a fronteira do reino de Deus, porque ele não é o reino do ódio, da indiferença, do descuido, do deixa ser e não estou nem aí. Ele é o contrário, é o reino da nossa participação no projeto definido, estabelecido e manifesto de Deus como vontade revelada. E a vontade revelada de Deus se apresenta de maneira material diante de nós por meio das coisas que foram criadas. Criadas. Tudo que Deus criou é reino. E as coisas que foram criadas, que têm consciência de si, escolhem ou não escolhem o reino de Deus, o reino dos céus. E aí, repetindo mais uma vez a pergunta, o que é isso? Não há diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Quando você lê aqui no Novo Testamento, que é onde a palavra a expressão é sobretudo marcada e cunhada, você aí vê, por exemplo, mencionada por Daniel, naquele dia então os santos receberão o reino, mas ainda é uma elaboração incipiente, que está começando a se formar na consciência daquele povo, nos tempos do cativeiro em Babilônia. Mas ela se desenvolveu bem mais depois, como processo de ansiedade existencial, teológica, de busca. Os vários grupos que viveram naquele período depois da volta do exílio em Babilônia, medos, persas, e voltaram para a terra de Israel, ou Palestina, como se chamava geralmente naqueles dias, especialmente depois dos dias dos romanos, dos gregos e dos romanos. Então, a palavra, a expressão reino de Deus e reino dos céus começou a crescer da consciência de muita gente, essa expectação. E veio João Batista, que deu ênfase enorme. A grande mensagem de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí vem Jesus e diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está à mão. Está à mão, está ao alcance, está aqui, porque ele era a expressão do reino, a densidade do reino, a concreção do reino, a encarnação do reino. Se a gente quiser saber qual o significado do reino de Deus, olhe para Jesus, como de resto tudo mais. Quem quiser saber tudo que Jesus ensina, olhe para Jesus, que ele é a encarnação de tudo que ele ensina. Quem quiser saber o que é palavra de Deus, olhe para Jesus, porque ele é o verbo encarnado. Quem quiser saber como lidar com o reino de Deus, olhe para Jesus e veja como ele lidar com as oposições à vida, a tirania, o despotismo, o engano, a maledicência, a perversidade, a hipocrisia. E também veja como ele lida com a espontaneidade, com a sinceridade, com a resposta ao amor, com a gratidão, com a pureza que se entregava sem nenhum tipo de censura, de autocensura, mas se abria por inteiro. Veja os modos, os gestos, as interpretações de Jesus, você vai entender o que é ser reino de Deus, o que é viver reino de Deus, o que é experimentar o reino de Deus. Você vê tudo isso em Jesus. Jesus é tudo o que me interessa saber sobre Deus. Como ele mesmo disse a um dos discípulos, a Filipe: há tanto tempo eu estou com vocês. E olha, 3 anos e 3 ou 6 meses para Jesus naquele convívio
Era muito tempo. Há tanto tempo eu estou com vocês, porque é nesse convívio, no meio de tanta besteira, que esses caras ouvem, mas aí tropeçam no que acabaram de ouvir, dizem na vida tudo que acabaram de aprender, que Jesus exclama, suspira, dizendo: até quando estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Porque viver no meio da mediocridade, tendo você a manifestação absoluta da luz de tudo, é um sofrimento perene. A cruz que se ergueu na crucificação teve ali o seu presépio de visibilização histórica. Mas a cruz é o andar de Jesus entre nós, é a cruz. É tendo que lidar com o antagonismo, com o ódio, com a raiva, com a inveja, com a dissimulação, com a raiva gratuita. Quanto melhor e mais se faz o bem, mais se granjeia antagonismos, inimizades, suspeições. A maldade humana suspeita de toda bondade que não tenha um objetivo confessado. Acha que tem sempre uma segunda agenda oculta. E assim como é com você, é comigo, é com qualquer um que tente viver assim, foi sobretudo com Jesus, mais do que com qualquer outro. Vivia sob estado de suspeição em tudo que dizia. Todo bem que fazia tinha que ter, na pressuposição do olhar dos observadores, algum tipo de agenda oculta que ele não revelou. Ele está fazendo isso porque tem algum outro propósito, tem outro interesse. Vai manifestar alguma coisa. É só esperar porque vai acontecer. Como acontece? Eu, por exemplo, já lido com isso há 50 anos, pregando o Evangelho. Agora, nos limites de quem eu sou. Agora, imagina, se eu que sou um ser relativo, experimento isso com uma abundância chocante durante meio século, imagina o significado da prática absoluta disso, na harmonia absoluta dessa expressão, que foi o que Jesus viveu e manifestou. E agora no convívio imediato de pessoas andando com ele de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia, homens, mulheres e curiosos e seguidores de todo tipo e de todos os gêneros, ali, andando com ele. E com os absurdos das tentativas de relativizarem tudo que Jesus dizia o tempo todo. Imagina o cansaço humano, divino, divino, humano dessa experiência de ter que se chafurdar na pequenez, como diz Paulo aos Filipenses, pois ele, sendo Deus e subsistindo em forma de Deus, foi o anti-Satanás. Não julgou como usurpação, que foi a tentativa satânica, ser igual a Deus. Antes, no anti-satanismo, a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido como uma figura humana. Foi obediente até a morte, morte de cruz, e sofreu a existência, sofreu a humanidade, sofreu as contingências e manifestou no meio da relatividade a plenitude do significado do reino de Deus. Então, eu, por exemplo, já li livros enormes sobre o reino de Deus, dos grandes teólogos do século XX e alguns tomos teológicos importantes da história da igreja sobre o reino de Deus, mas li tudo o que foi produzido de maneira relevante sobre o reino de Deus aqui no Brasil, porque o Brasil foi um grande centro de produção de teologia do reino de Deus na época da teologia da libertação, com os irmãos Boff, com o Leonardo Clodovis, com os teólogos latino-americanos, vários deles
alguns dos quais, inclusive, eu tive alguns relacionamentos de amizade, muitos deles, ou a maioria dos quais já morreram. Mas aquele período dos anos 70, 60 de maneira mais silente, 70, 80, até a queda do Muro de Berlim, a grande reflexão teológica, acadêmica brasileira era sobre o reino de Deus e as suas implicações em razão dos aplicativos feitos pela teologia da libertação. Foi o tempo em que o reino de Deus foi reduzido à metodologia marxista-leninista pelos teólogos da libertação, mas houve muita produção rica, independentemente do reducionismo afunilante, interpretativo no aplicativo final, o pressuposto era muito interessante. Do mesmo modo, na Inglaterra, teólogos alemães, todos esses fizeram parte das minhas múltiplas leituras durante muito tempo. Até que essa densidade do entendimento que já estava presente em mim desde muito cedo, de Jesus como a chave hermenêutica, que se instalou em mim devagar, silentemente, gradativamente. Primeiro, quando eu vi a minha mãe dizer para o meu pai, não, esse livro aqui, apontando para a Bíblia que está aqui diante de mim, e esse livro aqui é diferente, você só vai poder ler o início se você ler aqui do fim para o final, de Mateus para frente. Aí você vai entender o início. Ela muito perceptiva, mas de maneira muito simples, sem nenhum engendramento teológico, falou a verdade para ele. Se você for começar lá por Gênesis, Êxodo, Levítico, um homem como ele, eu já falei várias vezes as razões, iria se engatar naquela legislação levítica para ele perversa, por causa de toda a humanidade dele, de todas as leituras como especialista em direito, em sistemas jurídicos, como homem culto, profissional também da área, aquilo ali era de uma basicalidade totalmente chocante para ele. Mamãe botou logo no Evangelho de Jesus para lá. É óbvio que quando eu vi isso aos 13 anos de idade, eu não formei uma compreensão. Mas criou-se em mim um leve entendimento. Quando eu me converti, alguns anos, quase 6 anos depois disso, ou 6 anos depois disso, depois de muita coisa para acontecer numa câmara de lapso concentrado de tempo na minha existência, um adensamento de vidas e de experiências enlouquecedoras. Quando chegou a minha hora desse turnover em Jesus, desse novo nascimento, o que aconteceu foi que logo aquele pressuposto começou a se desenvolver dentro de mim. E eu segui a mesma sequência. Eu primeiro me empanturrei de evangelhos e do Novo Testamento. Praticamente decorei. Depois eu fui para os Salmos, para o livro de Gênesis, e naquele tempo havia eu tenho ainda todos os comentários dele, na sequência de comentários sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá dos judeus, de um comentarista cuja hermenêutica eu não concordei com ela, logo depois que eu comecei a ampliar os meus horizontes hermenêuticos, de teoria hermenêutica, e ainda bem novinho, com 19 anos, eu passei a discordar do processo, mas eu nunca discordei da piedade interpretativa do homem. Se chama Mackintosh, e ele tem comentários minuciosos que começam em Gênesis. E o que é que tem de bonito no documentário? Conquanto eu acho que ele é extremamente alegorista, tudo vira uma alegoria para alguma coisa, e o alegorismo não tem limites.
interpretativos, a partir de uma leitura alegórica, você pode construir o que você quiser, qualquer carro alegórico. Você tem a liberdade poético-alegórico para produzir o que você deseje. Mas ele não, porque ele era um homem de Jesus, apaixonado pelo Evangelho, por Cristo, em Jesus, e por Jesus, o Cristo. Essa era a paixão do homem, então não tinha como ele chutar para fora. Você podia até nem concordar com alguma interpretação de minuciosidade que ele queria dar sobre a peninha da asa do pombinho, alguma coisa assim, mas a conclusão dele era sempre em Jesus. Tudo virava uma analogia de comparação aos feitos de Jesus, aos atos de Jesus, às palavras de Jesus. Então, a cristocentricidade do Mackintosh, conquanto eu logo tenha reconhecido a falta de academia hermenêutica na interpretação dele, mas sobejava piedade, sobejava devocionalidade rica e correta, não em relação à interpretação do texto, mas ao conteúdo declarado do significado de Jesus para a vida. Esse cara me foi muito útil quando eu comecei a estudar o Velho Testamento, junto com um monte de outros acadêmicos que estavam ali à minha mesa, nas montanhas de livros e de comentários de consultas. Tinha a leitura do Mackintosh, que eu fazia sempre por uma questão de devoção pessoal. Era a partir do que eu me ajoelhava e orava, piedosa e quebrantadamente, lendo o Novo Testamento há 50 anos atrás. E acho que durante uns 3 ou 4 anos eu li toda a coleção do Mackintosh mais de uma vez. Pois bem, então, a entrada da visão de Jesus como chave hermenêutica simplificou de maneira sensata o meu olhar de tudo, descomplicou, jogou para fora do barco uma quantidade enorme de antiguidades, de relíquias, de coisas, que eu tomei conhecimento de todas elas, mas eu achava que só pesava a viagem do veleiro, só tornava muito mais difícil a travessia, era muita coisa. E eu comecei a fazer o que se deve fazer quando você está num veleiro, em alto mar, às vezes com pouco vento, muito vento ou vento contrário, ondas vagas ou todo tipo de corrente, que é tornar o veículo o mais navegável, o mais leve possível, para ser tangido com facilidade. Foi isso que eu tentei fazer na minha vida. Com conhecimento das coisas, eu fui dizendo, isso é interessante, mas não é essencial, isso carrega alguma importância, mas está longe da essencialidade. E fui fazendo isso para deixar o coração ficar com aquilo que era essência, que fazia parte da natureza das coisas, reveladas por Deus, conforme Jesus. E foi daí para frente que eu comecei a pensar em tudo, tendo Jesus como esse pensamento de simplicidade, da sensatez, da sabedoria, na interpretação de tudo. Jesus, a minha chave interpretativa, a minha chave hermenêutica, da Escritura para trás e da Escritura aqui, também incluindo os apóstolos para frente. Tudo que era como Jesus ficava, tudo que não fosse como Jesus sobrava. Fosse do Velho Testamento ou fosse do Novo Testamento. Cada vez, para minha prática pessoal, isso foi tudo sendo filtrado pelo que os evangelhos narravam acerca do Espírito de Cristo Jesus, do Espírito de Jesus como o Cristo. E aí o que resta disso aí é o que se tornou a prática da minha existência, o meu olhar para todas as coisas. E no meio disso tudo, o conceito de reino de Deus.
que, como eu disse introdutoriamente, não me faltam as variáveis de tudo que foi dito do ponto de vista acadêmico e, importantemente, escrito no curso dos últimos 2000 anos a respeito disso. Mas o extrato é simples. Como tinha que ser simples, porque quando Jesus falou em reino de Deus, ele não estava pensando nos livros de 1000 páginas que se iria escrever, muito mais, muitas vezes, como diletantismo teológico, acadêmico, como autodemonstração de conhecimento, muitas vezes apenas como extrema vaidade na demonstração do que eu sei e do que eu aprendi, do que eu arregimentei, com aquelas bibliografias onde a pessoa só não bota a receita de bula de remédio, o resto, para mostrar a densidade da pesquisa, ele inclui absolutamente tudo. E tem também o aplauso acadêmico, que diz que quanto maior, mais extensa, mais rica do ponto de vista acadêmico seja a sua bibliografia, mais a sério o que você diz ou escreve ou fala pode ser levado, pode ser considerado. E eu logo, graças a Deus, fiquei livre da palhaçada. A palhaçada, eu já nasci cansado dela. E quando o evangelho entrou em mim, eu comecei a ver os acadêmicos cheios de academicismo, mas apareciam endemoninhados, eles saíam correndo. E eu me chamava lá em casa, que não tinha nem um ano de fé ainda, mas já ia libertar as pessoas. Quando o filho deles tinha problema, eles mandavam ir falar comigo. E eu não tinha nada, a não ser a experiência da minha vida com Deus, recém-constituída, recém-assumida lucidamente. Todas essas coisas que deveriam estar presentes em quem quer que cheio de Deus estivesse, mas não estavam presentes na vida daquele que cheio de livros estavam, cheios de letras estavam, mas não cheios de palavra, a própria realidade do choque de percepção, de cognição em relação a isso, e a diferenciação disso foi cada vez me colocando mais na tentativa de simplificar. E o reino de Deus, você pode simplificar dizendo que é tudo aquilo que se manifesta como extensão harmônica, sinfônica, feliz, alegre e, portanto, praticada com verdade, justiça, bondade e amor, concernentemente à vontade de Deus revelada. E a vontade de Deus revelada tem a sua concreção absoluta em Jesus, que foi quem disse a Filipe, um dos seus discípulos apóstolos: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim manifesta os frutos da palavra, manifesta as obras da palavra, manifesta a encarnação da palavra. Então creia nisso, porque é isso que importa, Filipe. E tudo mais, como o que eu li na Epístola aos Hebreus, quando eu comecei a estudar a Epístola aos Hebreus, e ela começa dizendo que Deus falou muitas vezes, de muitos modos, aos nossos pais, diz o escritor de Hebreus, pelos profetas, mas nesses últimos dias, ele nos falou plenamente pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, que também é a expressão exata de Deus. Ele que é o resplendor da glória, a manifestação da plenitude de Deus na encarnação possível. A densidade máxima de Deus na manifestação da concreção histórica, que é o que você encontra em Cristo, em Jesus e em Jesus o Cristo. Quando isso ficou claro, como Paulo em Colossenses,
dizendo: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas essas manifestações várias de convergência de todas as coisas da revelação de Deus e da palavra de Deus para Cristo em Jesus, para Jesus o Cristo, nos evangelhos e nas declarações pontuais, nos cabeçalhos das declarações de princípio dos apóstolos, especialmente entre eles de Paulo, onde tudo isso fica tão claro. O resto é comentário, algumas vezes pertinente, outras vezes nem tanto, mas circunstancialmente adequados ao tempo, à hora do primeiro século, por exemplo. Mas o princípio está revelado, além e para além dos aplicativos circunstanciais. Como quando Paulo diz: em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem diferenças étnicas, nem de gênero, nem econômico, financeiro, social. Em Cristo tudo isso tem que acabar. Não há diferença de gêneros, de superioridade de ninguém sobre ninguém. Paulo afirma isso, embora depois ele, falando como um judeu a judeus e falando como um homem que viveu entre os gentios aos gentios, ele busca uma média ponderada de diminuição dos agravos que eram praticados, porque a escravidão estava presente, a dominação do amo, dono de escravos, estava lá, a superioridade machista, chauvinista, patriarcal dos homens sobre as mulheres estava presente não só no judaísmo, mas no mundo à volta, como tem estado ainda até os dias de hoje, apesar de todo o discurso, mas na prática a gente ainda vê até nas bases salariais as diferenciações diversas, por mais evoluído que seja a proposta constitucional. Então, você vê, por exemplo, em Paulo, o enunciado do princípio é absoluto. Em Cristo não há nem homem, nem mulher, nem isso, nem aquilo e tal. Embora no cotidiano dele houvesse, aí ele tenta diminuir as implicações do peso. Mas ele já disse: olha, se for para viver o reino de Deus com plenitude, tudo isso que eu estou falando aqui é remendo, é remédio, é band-aid. É só para consolar, é só para tirar o peso desse agravo cultural, estrutural que está presente entre vocês. Mas em Cristo mesmo, no reino de Deus, conforme Ele é, não pode ser assim. E, portanto, se no reino de Deus não pode ser assim, Paulo se oferecia como exemplo do reino de Deus. Ele não tinha escravos, ele não tinha criados, ele não tinha servos, ele tinha amigos, cooperadores, pessoas que andavam com ele não fazia diferença entre homem e mulher. Ele tem um casal de amigos onde notória e nitidamente a pessoa proeminente da relação não é o marido, é a esposa. Não é Áquila, é Priscila, que é a figurinha mais importante daquele casal na vida de Paulo. E assim, quando você lê as entrelinhas de tudo que ele diz, você vê a importância enorme que ele dá a algumas mulheres das suas cartas, como você vê também na conclusão da epístola chamada aos Romanos, que ele escreveu, no capítulo 16, a quantidade enorme de mulheres que ele inclui entre apóstolos que estavam em Cristo antes dele. E gente da parentela dele, gente de outro nível, gente de outras etnias. Aliás, é um pupurri de pessoas e uma mistura, um blending de etnias enorme que a gente lê em Romanos 16, quando Paulo diz para quem ele estava escrevendo aquela epístola que nós todos temos aqui na mão. Então, a súmula e a síntese, o reino de Deus é onde a justiça do reino de Deus, que não tem a ver com justicismo, não tem a ver com legalismo, de nenhuma natureza e nem de nenhum nível. A justiça do reino de Deus tem a ver com o ensino do Evangelho. O que é a justiça do reino de Deus? É a prática do ensino do Evangelho.
O que é a justiça do reino de Deus? É a prática do ensino do Evangelho, que está para além da justiça, como nós já vimos aqui, dos escribas e dos fariseus, que era baseada na Torá, na lei de Moisés, na letra, no ensino dos rabinos, naquela multidão de dogmas, de leis, de cerimônias, de tudo que encorpava e englobava o que eles chamavam de a nossa justiça. E Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vereis o reino de Deus. Porque o reino dos céus ou o reino de Deus são sinônimos. Começa com essa prática da palavra revelada de Deus, e a prática dela é o que faz a gente andar em justiça, em verdade, em amor. Porque se eu ando em amor, eu ando em justiça. Se eu ando em justiça do reino de Deus, eu ando no amor de Deus. Se eu ando no amor de Deus, eu ando na verdade de Deus. Se eu ando na verdade de Deus, eu ando em amor e em justiça. Essas coisas não são estanques, elas não se separam jamais. Conforme a gente vê na primeira epístola de João, onde ele usa os termos luz, justiça, verdade, amor, onde todos esses adjetivos ou substantivos ou designações designam todos a mesma coisa. São apenas modos de striptease, de por onde começar a tirar a roupa. Mas embaixo você vai encontrar a prática da harmonia da vontade de Deus. A prática cada vez mais encarnada de fazer Cristo vivo em mim. Cristo vivo em mim. É a manifestação crescente da gravidez de Deus em mim. É assim que o reino de Deus se estabelece. Por isso, ele começa dentro de nós. Está dentro de nós, como eu já falei. Lucas 17 é onde essa expressão fica mais nítida, mas no Evangelho de João, nas cartas de Paulo, o reino de Deus está em nós. Quando a gente submete a vida ao amor de Deus. E o amor de Deus não é a logorreia romântica de Deus. Amor é prática. Filhinhos meus, não ameis de palavra, nem de fraseologias, nem de verborragias, nem de fraternalismos. Ameis não de palavras, mas de obras, de fato e de verdade. O amor tem que se factualizar, tem que se encarnar, tem que ser algo perceptível aos olhos, à emoção. Tem que carregar a energia da verdade de ser amor, na prática de toda bondade, justiça e verdade. Como você tem acompanhado comigo. Então, deixando os livros de 1000 páginas, os compêndios, as elaborações cansativas, tudo isso, o reino de Deus é o alinhamento da vida da gente, a harmonia da consciência de Deus em nós. É a entrega como Maria ao Espírito Santo, dizendo, oferecendo: cumpra-se em mim, na tua serva, toda a tua vontade. Eu estou aqui para ficar grávida de Deus, grávido de Deus. Maria é esse ventre do reino de Deus, não para ser cultuada, porque o mesmo milagre está acontecendo em mim. O mesmo milagre da gravidez de Deus nos humanos, que se manifestou em Maria, precisa ser universal e acontecer em todos nós. Maria sou eu, Maria é você, Maria somos todos nós. E o reino de Deus começa com a nossa gravidez de Deus, com a nossa permissão não abortiva, com a nossa não luta contra o crescimento do amor, da verdade, da justiça, da alegria de Deus na gente, da humanidade de Deus no homem.
A humanidade de Deus é o que eu vejo em Cristo, em quem eu sei como o homem, como Deus é e como o homem deve ser. E em Jesus eu sei quem Deus é, quem me vê a mim vê o Pai, disse Jesus. Mas eu sei como o ser humano deve ser. Segui-me, vinde após mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, é comigo que vocês têm que parecer. Para serem como meu Pai, tem que ser a minha cara. E para serem como um ser humano de verdade, tem que crescer na minha humanidade. De modo que ele é a síntese de todas as coisas. E o reino de Deus, você pode entender como sendo isso aí. Tem uma quantidade enorme de outras expansões dessa consciência. Aí você pode fazer viagens sem fim. Mas eu não estou falando para você, na NASA, para quem o reino de Deus está sendo procurado pelo telescópio James Webb. Também é uma exploração do reino de Deus. Uma exploração do reino factível de estudo, concreto, universal, material, energético, espaço-temporal ou atemporal do reino de Deus, como nos fenômenos da mecânica quântica, onde espaço-tempo ganham sua total relatividade. Isso faz parte do reino de Deus, mas é um detalhe. Ou, trazendo das fronteiras dos cosmos e dos universos para o planetinha, e aqui para a ambiência socioeconômica, aonde quer que você veja uma sociedade mais justa, com mais interesse na prática da justiça, da igualdade, da distribuição de bens, da diminuição dos gaps de gênero, começando entre homem e mulher em qualquer outro nível, aonde você vê busca de igualdade étnica, não se havendo importância com cor de pele, nem com origem, nem com DNA, nem com todas essas bobagens tratadas como muralhas de separação entre nós. Onde quer que você veja uma sociedade que preze um pouco melhor, ou da melhor maneira possível, a natureza, a criação, que se esforce para manter, fazer a sua parte, para diminuir o agravo das coisas na criação, em todas as coisas que foram criadas e que precisam ser tratadas com reverência, dignidade cultica, por quem quer que confesse o nome de Deus, ou não confessando o nome de Deus, trate as coisas criadas com a reverência com a qual tudo precisa ser tratado na vida. De modo que na existência desses que não falam de Deus, mas fazem a vontade de Deus, que são aqueles a quem Jesus diz, olha, ele pode ter tudo errado na teologia dele, na doutrina dele, mas ele está fazendo a coisa certa e vai tu e faze o mesmo, como ele disse sobre o samaritano, que foi quem socorreu o que estava caído enquanto o sacerdote e o levita do templo passaram de lado e não quiseram nem ver. Quem é? Onde é que está o reino de Deus ali? Está no homem que não tinha doutrina certa, não tinha nada certo, mas tinha as práticas do amor. No fim, é como Tiago, irmão de Jesus, disse, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé, porque a fé que não pratica as obras da fé, a fé que atua pelo amor, e o amor tem o seu fruto concreto, se não for assim, essa fé está morta. E já é para todo mundo ter entendido isso, ou então está perdendo tempo na vida. Pois bem, o reino de Deus, se a gente trouxer para esse âmbito, ele tem a sua manifestação social aonde quer que as justiças prevaleçam, aumentem, aonde quer que a lucidez cresça, na perspectiva de tornarmos cada vez mais o Pai nosso, o benefício para todos, a graça para todos, o recurso para todos, o pão para todos, a luz para todos, a educação para todos,
Toda vez que isso chega, com toda a relatividade, falando-se o nome de Deus ou não se falando o nome de Deus, aonde quer que essas práticas se estabeleçam, aí o reino de Deus colocou a sua cabeça de ponte, aí o sêmen do reino de Deus iniciou uma gravidez no útero da história. Isso de maneira hiper simplificada. Assim como também até na sua comunidade, para dar um outro salto enorme, vindo das paredes do universo para agora chegar na sua congregação. Onde quer que você encontre uma congregação, um grupo de pessoas, mesmo que cercados por toda iniquidade social à volta, mas ali naquele meio, você encontre a prevalência da busca da verdade relacional, da sinceridade, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, onde a ceia comunal não faz com que os ricos continuem a ser abismalmente ricos e os pobres miseravelmente pobres, mas aonde haja consciência de que quem tem mais ajuda quem tem menos se alegra em receber de quem tem mais e também devolve com gratidão, com alegria, com o serviço natural da sua vida e dos seus dons, com espontaneidade, de modo que se cria interdependência em amor, em funcionalidade e não abismos e segregações. Aonde quer que você encontre isso, aonde quer que homens e mulheres ganham identidade singular e de igual importância, aonde quer que qualquer gênero seja tratado com a mesma reverência e significado, aonde quer que as harmonias se estabeleçam, ali você tem uma igreja que carrega um sinal do reino de Deus. O reino de Deus está sinalizado. E esse grupo está grávido disso. Está grávido disso. O reino de Deus é sempre uma gravidez no meio da relatividade das coisas relativas. Em mim, ele está em estado de relatividade crescente, na gravidez de Cristo em mim, crescendo todo dia. Assim também, tanto mais quanto eu no universo descubra a beleza, o entranhamento, o diálogo, a sinfonia, a harmonia, os entrelaçamentos de todas as naturezas, a comunicação de toda a criação, o cântico universal, mas eu vou entrando numa dimensão cósmica do reino, e tanto mais quanto eu escolha, por exemplo, candidatos à representação política, à representação social, ou à implementação de legislações, ou juízes, onde quer que eu possa escolher numa sociedade democrática, ou preferir em qualquer sociedade, em qualquer ambiente, como escolha do meu ser e divulgação das minhas convicções, o que seja harmônico, com verdade, alegria, justiça, paz, bondade, longanimidade, compaixão, com a justiça do reino de Deus, mais reino de Deus estará presente nesse ambiente. Quanto mais disso, mais reino. Quanto menos disso, menos reino. É simples assim. Não é a quantidade de cristãos no lugar, porque, como eu tenho dito já há muitas décadas, se quantidade significasse alguma coisa, já era para nós cristãos termos mudado o mundo. Porque nós já chegamos agora perto de 2 bilhões de pessoas no cristianismo. E olha a porcaria que nós temos. E são as sociedades cristãs as que mais poluem a terra. De tal modo que essa crise climática global tem nas sociedades do cristianismo as suas maiores entidades devastadoras e patrocinadoras dessa calamidade escatológica que começou na Revolução Industrial e não para de crescer. E pior, já se tornou irreversível. Todo esforço que se possa fazer hoje é só para tentar diminuir o agravo, mas não tem mais retorno.
Ainda que a gente tomasse uma decisão planetária unânime hoje, todos os potestades, os potentados, os representantes de todos os poderes sociais e econômicos do planeta se voltassem para uma agenda única, que era o que qualquer inteligência artificial mandaria. Porque parece que a inteligência natural é burra demais para mandar isso. Mas qualquer inteligência mandaria que essa fosse a política de todas as políticas, a sustentabilidade. Sustentabilidade não tem direita, não tem esquerda, não tem centro. Sustentabilidade tem vida. Ou a gente cria um ambiente de sustentabilidade, ou a direita, a esquerda, o centro e todo mundo morre, todo mundo junto, queimado, torrado e arruinado. Mas parece que a idiotice não quer deixar isso ser percebido de modo algum. No entanto, o que nós sabemos hoje, eu particularmente sei cada vez mais por fontes ultra, super abalizadas, alguns dos maiores conhecedores disso no mundo. Alguns são aqui da minha casa, frequentam a minha casa, a minha amizade. Ou são pessoas para quem eu posso ligar e conversar francamente. A opinião generalizada já entre a ciência dedicada a isso no mundo inteiro é que a gente passou do ponto de retorno. O que a gente pode agora é diminuir o agravo. Não deixar que a temperatura siga num nível que vai tostar a gente mesmo. Todo mundo com câncer de pele, os animais, os humanos, todo mundo, a natureza gemindo mais do que agora, gritando, resfolegando, os oceanos esquentando, os rios secando, uma miséria. Um apocalipse realizado pela maldade humana na sua ganância imparável de ter e continuar tendo. E ontem mesmo a gente estava conversando aqui em casa com um dos nossos filhos, que é um expert nisso e que viaja pelo mundo inteiro há anos, tratando desse assunto nos principais fóruns planetários. E como semana passada com outro amigo, como antes disso com outro amigo, antes disso com uma amiga muito querida, a opinião é a mesma. Não, a gente passou do ponto de retorno. Agora a gente só pode diminuir, a gente está tentando diminuir as labaredas do incêndio. Mas o incêndio, mesmo que a gente botasse todo o recurso agora, primeiro, não é possível porque o pessoal só quer sair bem na foto. Mesmo os países mais desenvolvidos querem só sair bem na foto. Todo mundo adota as copies para sair bem na foto. Mas na hora de meter a mão no bolso e tomar as iniciativas, nem os políticos, nem os industriais, nem os empresários, nem os comerciantes, nem os detentores do poder financeiro, econômico, ninguém quer fazer nada demais. Querem botar a gorjeta lá. Querem fazer de conta, é uma colaboração ao gasofilácio apocalíptico da nossa hipocrisia ecológica, é só isso. Para sair na foto, enquanto a foto vai ficando tostada, torrada. E por que isso está acontecendo? Porque não tem reino de Deus no coração das pessoas. Essa oração, Pai Nosso, de todos nós, de toda a terra, de todos os humanos, que estás sobre todas as dimensões, santificado, separado de toda e qualquer maldade, ideologia, perversidade, ou confundido com qualquer das nossas relatividades, desconfundido, desmisturada, seja a manifestação de quem tu és, para que a gente não perca a noção de quem nós devemos ser. Santificado seja o teu nome. O nome não é o nomezinho, nome, Jesus, Yoshua, Yahvé, El. Não, isso aí é letra. O nome é o caráter de Deus. O nome é a pessoa de Deus.
O nome é a certeza da vontade de Deus manifesta como amor, verdade, justiça e bondade e etc. relacionado a isso tudo. Esse é o nome. Porque não adianta você dizer Senhor, Senhor e chamar esse nome e não praticar o reino, porque ao final ele vai dizer eu nunca te conheci, não sei quem é você. É infinitamente mais importante a pessoa nem saber o nome, nem da informação, mas praticar essa vontade de Deus, acerca da qual Jesus pode dizer, vai tu e imita aquele cara lá, porque ele está fazendo a vontade de Deus, ao invés de ficar discursando sobre ela, vai tu e faz o mesmo. Isso é que é fundamental e é isso que a gente não tem. Sobra nos discursos lindos, frases maravilhosas, mas o reino, a prática dele, não está presente, não está santificada. O nome, que é um conteúdo, não é um apelido de Deus, é o que Deus revela de si para ser abraçado, praticado com amor, com devoção, com santificação, não está presente entre nós. Quando se diz aqui, quando Jesus manda que a gente diga venha, é porque isso não nasce da terra entre nós, não brota do nada. Isso é manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus cai todo dia sobre o coração de todos os homens. Os que sabem e os que não sabem. Mas eles sonham com isso, eles têm pesadelo acerca disso, eles se apavoram com isto. Ou alguns se inebriam e desejam ver-se na sua vida o que eles conseguem fazer. Mas é universal. Está presente na Terra, independentemente de corporificações religiosas ou ideológicas ou não. Tem gente boa de Deus, tem trigo e tem joio. Na face da terra toda, estão misturados. Agora, Jesus disse que o grande problema do reino seria a multiplicação da iniquidade na terra. Que quanto mais a iniquidade se multiplicasse, quanto mais a iniquidade, a falta de equidade, a falta de justiça, a disparidade, o abismo, o gap fossem naturalizados por nós, quanto mais a gente dissesse, infelizmente o mundo é assim mesmo. Uns nascem podendo e os outros nascem para não poder. Quem pode, pode cada vez mais. Quem não pode, vai se danar. E o que é que eu posso fazer a respeito? Eu estou fazendo o que eu posso por mim. E espero que alguns se estribem no meu exemplo e melhorem pelo seu próprio esforço, porque eu não vou estender a mão para lugar nenhum. As duas mãos que eu tenho é para abraçar o que eu consigo segurar. No máximo eu compartilho e abraço a minha família junto, na melhor das hipóteses. Quanto ao mais, não é algo que tem a ver comigo, não me diz respeito. E é o que os melhores entre nós ainda pensam, mas a naturalização da iniquidade mata a manifestação do reino. Vai matando todo dia. Ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, aí você começa a ouvir o absurdo. Você lê nesses comentários de posts na internet, você vê como os cristãos estão endiabrados, possessos de espíritos malignos, de espírito de ódio. E aí você vê até os que vêm defender. Aí dizer, não é porque essa pessoa está muito isso, está muito aquilo. Você precisa compreender, Caio. Eu compreendo bilhões de vezes mais do que você, garoto ou garota. Mas não tem desculpa. Amor não precisa de educação formal. Amor sabe tratar. Amor sabe tratar. A leoa sabe tratar o seu leãozinho. A tigresa sabe tratar os seus tigrezinhos. A cabra montanhesa sabe tratar os seus cabritinhos.
A ovelha sabe tratar das suas ovelhinhas, os pinguins sabem tratar da sua cria. E quanto mais se evolui na escala até atingir a dimensão mamífera, onde o cuidado, o aleitamento, o enternuramento são mais necessários, como é o caso dos mamíferos humanos, mais o cuidado materno, paterno, teoricamente, devem e precisam estar presentes para que haja sobrevivência da espécie. Mas até isso está morrendo entre nós todo dia. O cara engravida uma mulher e dá as costas, vai embora e não quer nem saber. Isso é problema dela. O máximo que eu mando é um pix para ajudar no aborto, nem olhar para trás. E a gente vai naturalizando esse modo de ser, de existir, de viver, e vai matando o reino. Vai apagando o espírito. A naturalização da perversidade é a grande ideologia diabólica, destruindo a manifestação do reino de Deus no coração humano. Isso acontece todo dia, o tempo todo, o tempo todo. Mas, conquanto haja camadas e camadas e camadas e camadas de manifestação do reino de Deus, que inclui outras dimensões, com outros seres, que a gente chama de anjos, ou de principados e potestades, ou pelos apelidos, ou pelas semânticas que a gente queira designar, para nós, e para a finalidade dessa oração ensinada por Jesus, o trono do reino de Deus está aqui. É aqui que ele precisa começar. Eu não procuro o reino de Deus fora de mim. É só porque ele me habita que eu consigo enxergá-lo, em alguns casos, fora de mim. Em outros, ou em situações, ou em conjunturas, ou em circunstâncias, ou em decisões, ou em postulados, ou em práticas, mas é só porque ele está presente em mim, crescendo em mim, porque eu estou grávido do reino de Deus, é que eu consigo ver no reino de Deus, como Jesus disse. Se o reino não entra em mim, eu não vejo o reino de Deus em lugar nenhum fora de mim. Foi o que ele disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo, nascer desse reino, nascer e ser transportado para essa dimensão, como Paulo diz em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É aí, quando isso acontece em mim, como graça, perdão, redenção, propiciação, pacificação, acalmamento do meu ser, pela fé, pela entrega, pela não luta contra Deus, pela não resistência ao amor, pela alegria de me submeter harmoniosamente ao que eu identifique como o amor, verdade, justiça, bondade na vida, e o que vem a produzir esse tipo de alegria espiritual inexplicável e ultracircunstancial dentro de mim, é a partir dessa hora do que o novo nascimento se estabelece com esses critérios, com essas existencializações que ele carrega naturalmente para dentro daquele que o prova, que o experimenta, que se torna, como Paulo diz, essa nova criatura, essa nova criação, que passa por essa regeneração, por esse regênesis, que recebe esse batismo do Santo, do Espírito de Deus, do amor de Deus, da vontade de distribuir amor na vida. É que eu entro no reino. Quando o reino entra em mim, eu entro no reino. Aí eu tenho chance de começar a enxergar o não reino, o império das trevas que me cerca para todo lado, as forças do príncipe da potestade do ar, que emula
que provoca, que incita, que endemoniza a direita, a esquerda, o centro, qualquer ideologia, todas são passíveis de ficarem possessas do mesmo ódio, da mesma raiva, da prática das mesmas exatas maldades. E eles combatem o mal com o mal. Contra um mal desse tamanho, eles jogam um mal enorme. Aí dizem, vencemos o mal. Sem verem que é aquilo inevitável. Se você vence o mal com o mal, o tamanho do mal que você usou para supostamente vencer o outro mal, é o mal que você tem, que lhe habita, que se instala em você. E que passa a fazer parte de você sem que você nem perceba. Você vai batizá-lo de justiça, poder, supremacia, soberania, qualquer outra coisa. Você vai dar até um ar civilizatório à prática do seu mal, contra o mal dos outros, mas é mal igualmente perverso. Mas ninguém vê isso. E quem quer que veja, só vê porque tem o reino plantado dentro de si. Está grávido do reino de Deus. Aí começa a enxergar com os olhos de um súdito do reino, de um filho do reino. Começa a enxergar e a interpretar a vida com essa vontade do reino que está em mim e que eu quero que venha para todo mundo, que venha para o mundo inteiro, que venha para todas as criaturas universais, porque até no universo e nas múltiplas dimensões universais, outra vez você usando a designação semântica de anjos, arcanjos, principados, potestades, querubins, serafins, nuvem de testemunha, a assembleia dos primogênitos arrolado nos céus, ou o que você queira, ou toda a família de quem toma o nome, tanto nos céus como na terra, como Paulo diz, tanto faz, está se falando da mesma coisa, da multidão indizível e inumerável de consciências de todas as naturezas e dimensões. Até aí você vê a divisão. Reino de um lado e não reino do outro. É por isso que eu quero, e estou angustiado já para começar o meu curso Área 51 do Evangelho, porque essa confusão vai crescer enormemente no planeta. Eu já vejo a loucura sendo instalada aí na internet para todo lado, agora é a Anunnaki para todo lado, já é o Javé foi destronado, agora a gente sabe quem são os deuses, é o politeísmo voltando em nome de um esoterismo mesopotâmico e de outras nações também, sem entenderem nem a metafísica do processo, sem entender que aquilo ali já é criatura operando contra as criaturas. Mas a burrice é imensa e a confusão é total, é uma Babel. Então, só se enxerga, só começa a ter esse olhar se o reino te habitar. Se você enxergar a vida a partir do que o reino fez em você. Venha para mim. Está em mim. Já não sou eu quem vive, mas é o reino de Deus que vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Cristo vivendo em mim é o reino de Deus em mim instalado. Sou eu tirado do império das trevas, dessa loucura de mediunidade demoníaca planetária nas cabeças de todos os homens, obsessões espirituais aqui e ali, mentes desguarnecidas, como se fossem cérebros sem crânio, são espíritos sem capacete, são almas sem escudo, sem couraça da justiça, são entes indefesos, vulneráveis para todos os lados, sem chão do evangelho para andar, para pisar com segurança, andando na vida, totalmente descarnados e expostos a todas as invasões malignas, invisíveis,
que nos cercam. Como Paulo disse, a nossa luta é também contra carne e sangue, mas não é só carne e sangue, são brincadeira, corporificações, encarnações malignas, é a parte mais inocente do processo. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, nas múltiplas dimensões e camadas dimensionais, traduzindo para uma linguagem que a gente compreenda melhor hoje. Isso está presente para todo lado. Agora, até para enxergar isso, o reino tem que me habitar. Senão eu estou lidando só contra a direita, a esquerda, o centro, o centrão, o Hamas, o Netanyahu, ou o Irã, ou isso e aquilo, só isso. E vamos fazer textos, aprovar documentos, buscar sair melhor na foto, enquanto a batuta do maestro do inferno continua às gargalhadas de um coringa cósmico enlouquecido, levando essa orquestra do Tártaros marchando na direção da morte, do inferno, da agonia, da desgraça, que já não é uma promessa, já é um fato que começa a visitar a toda a espécie humana em toda a redondeza do planeta Terra. E até as criaturas debaixo do mar, nas águas, estão sofrendo pela mudança das temperaturas. Não há ser vivente que possa escapar do que vai estar acontecendo e a gente consente. E o pior, o reino de Deus está tão longe da consciência da gente, que ontem eu estava vendo uma coisa alarmante. Você veja, os ingleses são famosos por terem sido alguns dos precursores da consciência ecológica no planeta. Os primeiros grandes naturalistas dos séculos XVIII, XIX, XX, XXI foram ingleses. É indubitável o progresso nesse sentido que a Inglaterra trouxe. E o avanço de algumas mentes do Reino Unido e a influência que isso teve nos países nórdicos da Europa. E não só nos nórdicos, em boa parte da Europa. Mas ontem eu estava vendo que nem os ingleses, com toda a consciência do processo naturalista, estão diminuindo o uso de petróleo de modo algum. Estão tentando botar energias alternativas, menos poluentes ou não poluentes, mas enquanto isso, estão ordenando a perfuração de todos os poços de petróleo possíveis. Porque os caras, a ganância é maior do que a consciência. A ganância é maior do que a consciência. Então, apesar da consciência, a ganância diz o seguinte: mantenha essa consciência, vá melhorando, faça a eólica, faça captura de energia solar, faça o que você puder com energias limpas e biomassa, o que você puder. Todavia, seque até a última gota de petróleo. E queime, jogue CO2 e tente, e deseje e torça para que a ciência crie algum mecanismo de absorção de CO2, aonde se faça a diminuição disso sem que se precise fazer nenhuma dieta de morte. Nenhuma dieta de petróleo, ou de combustível fóssil, ou de carvão, ou de queima e liberação de CO2. E ainda tem o pum das vacas. O que a gente vai fazer com o pum das vacas? Você vai parar de comer carne? Você vai parar com a criação em grande quantidade desses animais todos? E com o consumo deles? Nós vamos? É óbvio que não. Então, só sobra a foto e o discurso. Mas você só começa a enxergar isso, e mais do que enxergar, só começa a criar disposição para fazer alguma coisa a respeito, começando da sua vida.
Aí eu começo em mim, se o reino me habita, eu me enxergo, é condição sine qua non para que eu me enxergue, é que o reino de Deus me habite, aí eu me enxergo. Eu me enxergo todas as expressões de não reino, de não harmonização, de não coadunação, de não entrega, de insubmissão do meu ser à harmonia do amor e da vontade de Deus, que é o que de melhor eu posso ter para viver. Mas eu sou suicida e luto contra o melhor da vida em mim todo dia. A minha grande luta é não permitir que o espírito de autodestruição suicida se instale e cresça em mim. Quando o reino entra, eu começo a ter prevalências crescentes. Até ir crescendo no atingimento de eliminações, ou totais, é raro, mas quase totais, diminuição de autodestruição, porque todos nós, de loucos e de suicidas, todos nós temos um pouco. Cada um de nós ao seu próprio modo. Com as ingestões e consumos e práticas de coisas que são mortais, ou para a nossa vida ou para a dos outros, ou são letais para a existência como um todo. Mas quando eu vejo o reino está dentro de mim, eu começo a enxergar em mim e começo a enxergar fora de mim. De modo que o reino é essa chave epistemológica essencial, é essa condição para que eu pratique a teoria do conhecimento de maneira completamente realizável no alcance da minha mão, do meu olhar, da minha consciência, do meu falar, do meu praticar, até onde eu consiga levar. Mas se eu não tiver o reino de Deus em mim, eu não enxergo nada. Eu sou um cego guiando outros cegos se eu tiver a presunção de ser um mestre. Mas eu não passo disso e você também não. O reino, portanto, é a submissão, a harmonização da consciência revelada da vontade de Deus, conforme o Evangelho de Jesus, conforme as práticas manifestas da vontade de Deus, da encarnação, na gestualização, na expressão de Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus, é o resplendor da glória que eu preciso aprender a absorver, para que eu me torne um homem como filho do homem, para que eu me torne filho de Deus como meu Pai é, como nosso Pai é. Esse é o reino que precisa crescer dentro de mim. Agora, nos dias de Paulo, eu já falei demais, eu vou parar aqui, amanhã eu continuo, e eu estou aqui falando ainda com esse lado meu bem avariado, bem machucado, que me impediu de ir à Bahia, porque eu tive que fazer um enxerto ósseo, uma série de coisas, fiquei muito machucado. Mas eu estou aqui. E amanhã eu continuo. Mas só para dizer o seguinte, que o reino de Deus é apenas na boca dos crentes uma frase que já nem é tão usada. Está na porta de uma grande denominação, Igreja Universal do Reino de Deus. Mas de reino de Deus ali dentro não tem nada. Tem reino de um bispo, que se auto-intitulou assim, e dos outros fazem parte do seu grupo. É o reino da sua glória. E tem tempo para acabar. Tempo para acabar, tem mais 15, 20 anos de sobrevivência. Depois disso vocês vão ver a decadência desse reino de Deus, como tudo mais em volta de nós. Que tem apelido de reino, mas reino não é. Vai cair. Só o reino de Deus, que não tem visibilidade, que não é feito de pedras, nem de templos, mas que é erigido em corações, em consciências, em ideias que se transformam em encarnações, em práticas, em caráter, em comportamento, em pensamento, em palavra, em ação, em vida. Só esse é que vai engravidando outros.
Só esse reino é que vai contagiando outros. A partir do contágio inicial da minha gravidez espiritual, que vai viralizando e atingindo outros, que vão ficando tomados pela mesma graça e podem ir expandindo-a. De modo que a grande pergunta cada vez mais será: aonde estão os outros? Essa semana eu estava conversando com o Alok, a gente tem conversado bastante. E eu gosto de trocar com ele, eu vejo que ele captura as informações com uma rapidez enorme. Porque ele mesmo já está tomado dessa vontade sublime no coração dele, desse desejo de luz. Aí ele estava me falando, e amanhã a gente vai ter uma outra conversa longa, se Deus quiser. E ele estava me falando, um amigo meu me falou nos Estados Unidos, onde ele estava semana passada, de onde a gente conversou. Ele disse, eu falei aqui das coisas que estão acontecendo para um amigo meu, e aí ele falou, we have to find the others. E eu achei tão lindinho, tão singelo, eu pessoalmente, Caio, tão lindo. Ele também, porque ele me repetiu. Eu falei isso para o meu amigo, ele me falou, nós temos que achar os outros. Os outros nossos, do Pai Nosso. Os outros irmãos dessa consciência, dessa soberania, dessa vontade de viver, dessa santificação da nossa vida a esse propósito, a esse projeto, a essa prática, a essa encarnação. Temos que achar os outros, como Jesus chamou os outros filhos do reino. We gotta find the others. Temos que ir achando os outros. E eu queria hoje concluir, e amanhã eu vou continuar falando, sobre os grandes equívocos acerca do reino de Deus, que é o que permanece ainda na consciência das pessoas até o dia de hoje, na maior parte das vezes. O grande desafio agora é achar os outros. E eu queria que você saísse daqui hoje, desse nosso encontro, olhando em volta com esse olhar do reino de Deus, perguntando aonde estão os outros filhos do reino. E aí não se confunda com gente falando Senhor, Senhor, em teu nome faço isso, faço aquilo outro, porque na maioria das vezes são pessoas que vivem na iniquidade, na mentira e na hipocrisia. E quem é do reino de Deus não fica propagandeando, vive, encarna, manifesta. É a diferença. Nós temos que achar os outros. Find the others. Procure e envie para ele, para ela. E olha, deixa eu te dizer, talvez você ainda esteja equivocado até o dia de hoje, pensando que o lugar mais fácil para a gente encontrar gente do reino de Deus seja nas igrejas. É onde cada vez tem menos gente do reino de Deus, infelizmente. Menos gente. Tem gente do reino lá? Claro. Quando eu digo igreja, eu estou falando de templo, ajuntamento, congregação, não estou falando do conceito de igreja segundo Jesus, o Novo Testamento, o corpo de Cristo, que é uma coisa para além do descritível e dessa simplificação localizável que vocês praticam. Mas tem alguns do reino, tem alguns pastores do reino, mas tem cada vez menos, já teve muito mais. Já houve tempo, por exemplo, na época da minha conversão ao Evangelho, e logo depois, nos anos 80, a gente conseguiu ver algumas comunidades que eram sinais bonitos do reino de Deus na Terra. Relativos, mas expressões bonitas. Agora, você quando encontra isso em pessoinhas, já achou um tesouro, uma pérola. Porque de maneira comunal, está muito difícil encontrar, quase impossível achar. Mas tem gente que pensa
que o reino de Deus tem que ser encontrado, os outros precisam ser encontrados dentro da igreja. É o lugar onde você não os encontrará. É o lugar onde, se você pegar esse meu vídeo de hoje aqui, que você está assistindo ao vivo, compartilhar nesse botão de compartilhamento com eles, o cara vai dizer, esse é um herege, não vai querer nem ouvir. Mas mande para fora. Mande para os ateus, para os agnósticos, para os irreligiosos. Mande para os decepcionados, machucados, magoados, apelidados pejorativamente de desigrejados pelos carolas igrejeiros. Mande para pessoas de outros grupos religiosos. Mande para os espíritas kardecistas. Mande para os candoblecistas. Mande. Eles vão entender infinitamente melhor o que eu estou dizendo do que os crentes querem aceitar. E por isso decidem não compreender de caso pensado. Mas compartilhe. Vamos achar os outros. Tem outros filhos do reino. Eles não estão aí, não estão dentro desse curral que você chama de igreja. Mas do lado de fora está cheio. Assim como nos dias de Jesus. O exemplo do amor fraterno foi um samaritano. Aí ele diz a um judeu arrogante, cheio de religião e de soberba teológico-doutrinária, vai tu e faz o mesmo e para de ficar me perguntando asneiras. Para com verborragia. Tu sofres de verborreia. É uma gonorreia de palavras, da promiscuidade teológica que só produz coisa nenhuma na tua vida e na vida do teu próximo. Vai e faze como aquele samaritano. Ou, quando ele diz de um centurião romano, que fez uma declaração maravilhosa, se não precisas ir na minha casa, manda uma palavra. Porque eu conheço o significado de autoridade, e eu sei que tu és a autoridade das autoridades, manda uma palavra e o meu servo será curado. Basta que tu sopres aqui dizendo, eu quero. E Jesus diz, em verdade vos digo, que em todo Israel, eu jamais encontrei uma fé como esta, de um centurião romano, que não sabia de nada, mas intuía tudo que era importante. Ou a mulher Ciro-Fenícia, lá das regiões mais malignizadas pelo judaísmo intertestamental e do tempo do cativeiro também, quando Tiro e o rei de Tiro se tornaram uma manifestação luciferiana, de uma malignidade superior à de Nabucodonosor e de outros entes tenebrosos planetários da época. De tal modo que até o dia de hoje a gente lê Ezequiel e sobre o rei de Tiro, e a interpretação da maioria que aquilo é uma descrição exata de Satanás. Eu diria o seguinte, serve para... Mas está falando é de como os homens podem se tornar verdadeiros diabos na terra. Pois bem, foi daquela região que aquela mulher veio, a mulher Ciro-Fenícia. E disse a Jesus o que disse, e acerca do que ela disse, do que ela demandou, e de como ela constrangeu Deus em Jesus, o Cristo. Que Jesus exclamou, mulher, grande a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres. O reino está presente aonde a gente não o identifica e só passa a identificá-lo quando ele entra em nós. Grávidos dele a gente começa a sentir o sinal da gravidez do reino na vida de outros. E agora o desafio é, me ajude a achar os outros. Eu vejo você amanhã, com a graça de Deus aqui.
E agora você tem aí o QR Code para você botar a sua câmera, sabe o que fazer. Você cai no ambiente de contribuições, escolha como você quer contribuir, mas contribua. Porque a gente não vive, infelizmente, eu não consigo pagar as contas, nem o pessoal que trabalha comigo e que me ajuda, sem cujo pessoal não conseguiria chegar até você, mesmo, nem fazer o que eu quero fazer, já faço, e as outras coisas que eu tenho para fazer. Como colocar tudo isso em inglês, em espanhol, de início, em inglês e espanhol, depois no máximo possível de línguas na terra toda. E eu peço a sua ajuda. Quem me ajuda está também agora ajudando esse outro projeto também. Também. E está aí para você. O Pix também passa, está aí, ó. Ajude. Lá no QR Code você acha cartão de crédito. Quem mora no exterior encontra o PayPal. Estão acostumados a usar. Então entre, ajude, colabore. Seja um cooperador, um associado e me ajude a achar os outros. We gotta find the others. Filhos do reino. E também você tem aí algo que vem mais pessoal, Caio e Adriana, para aqueles que perguntam como é que a gente pode fazer parte da manutenção da sua existência pessoal, da sua vida pessoal, das suas contas, que tem todo dia. Então não precisa muita coisa, está aí, é simples. Você faz como você faz qualquer um outro Pix, com a liberdade absoluta de o fazer, conforme a alegria e a generosidade do seu coração. O resto é blá, blá, blá. Como disse a menina, a Thunberg, quando perguntaram se ela não ia na última COP, ela falou, fazer o que lá? Os adultos se reúnem lá só para ficar no blá, 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 blá. É a COP blá, blá, blá. É a ONU blá, blá, blá. Não vou não, vou ficar sentado aqui. Porque eles não querem fazer nada. E ela estava, obviamente, mais do que certa. Porque a gente sabe cada vez mais que aquilo ali é pose para foto enquanto a terra queima. Senhor Jesus, eu imploro que essa palavra singela, simples, que é o soprar da minha alma, que é o que de mim vaza, sai, porque me habita. E é o que eu compartilho com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com os meus amigos e amigas no reino de Deus. E peço que eles tenham ousadia e coragem. Num tempo tão tenebroso quanto esse, não há lugar para covardia, nem para covardes, porque tu não nos deste espírito de covardia, nem de autopreservação mesquinha, mas tu nos deste espírito de poder, de amor, de bom senso, de sabedoria e de moderação ativa. É o que eu peço que se instale nas nossas consciências, pelo poder da tua palavra, semeada com toda a liberdade do meu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Fiquem com Jesus. Amém e amém.